agora a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso. Nós vamos ver sobre a criança que realmente não come bem. Então vamos lá, nós vamos falar agora, né? Eu vou passar para vocês quais são os principais pontos. Eu vou passar aí na tela para que você possa ver, anotar e tentar identificar se o seu filho se encaixa nessas questões. Se o seu filho não come a variedade e a quantidade suficiente de alimentos para atender a necessidades básicas de nutrição e crescimento, significa que ele tem uma dificuldade alimentar. Se a criança está abaixo do peso ou possui alguma carência nutricional, tipo uma anemia, é muito fácil da gente imaginar que essa criança ela tem essa dificuldade alimentar. Só que a gente tem que tomar cuidado porque existe o outro extremo que também é difícil, não só para os pais aceitarem, mas para os médicos, para os profissionais que acompanham enxergar, que são as crianças que estão acima do peso por não aceitarem uma variedade de alimentos capazes de deixá-la dentro da faixa de peso adequado. Então, são aquelas crianças que têm preferência por alguns alimentos ou um grupo alimentar e o pai acaba priorizando para garantir que o filho esteja alimentado. Então, a criança só come um determinado grupo de alimento e o pai fala, ok, ele está bem alimentado. É importante a gente tomar cuidado com isso, porque a gente já viu o conceito de fome oculta e a gente já entendeu aqui que estar bem alimentado é muito diferente de estar bem nutrido. Além disso, hoje em dia, muitos dos alimentos infantis, especialmente aí os leites, as fórmulas infantis, elas são muito fortificadas, né? Elas são enriquecidas com diversos nutrientes. Então, até a criança chegar a ponto de desenvolver uma carência que dê para ser percebida, por exemplo, um exame de sangue, significa que esse problema ele já está muito grave, já está acontecendo há muito tempo, tá? Um outro ponto que nos alerta para uma criança com dificuldade alimentar é se o filho fica chateado com a presença de um novo alimento no seu prato e tem dificuldade de se acalmar. Aquela criança que tem medo do novo e que não está disposta a conhecer, a experimentar. Isso pode ser um grande problema que pode ter consequências que serão colhidas para o resto da vida. Ao contrário do que o senso comum diz, que é normal, que é só uma fase, gente, criança não é assim. Criança geralmente não tem medo do novo, ela não tem medo de experimentar, muito pelo contrário, né? A gente inclusive tem até que se policiar e tomar cuidado com isso, porque pode ser até perigoso. A criança ela experimenta, ela não tem medo. E a criança ela pode sim ter um medo, né, de experimentar o novo com relação à alimentação, se ela já tiver passado por alguma situação traumática que tenha provocado isso. Mas não é normal, né, a criança não ter esse interesse aí pelo novo. E se o seu filho é assim, isso é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é se seu filho tem dificuldade de comer alimentos sólidos. A partir da introdução alimentar, a criança ela já possui capacidade de consumir alimentos sólidos. O fato de conseguir ficar sentado sozinho, de ter o reflexo de propulsão de língua diminuído, né, que é aquele reflexo de quando a criança vai jogando a linguinha para frente, dentre outros sinais que ela dá, eles surgem mais ou menos por volta dos 6 meses. E esses sinais indicam que o bebê está pronto para receber alimentos sólidos. Mesmo que ainda não tenha os dentinhos, os bebês eles já têm condição de mastigar, conseguindo amassar os alimentos macios. E alguns bebês vão adquirindo tal habilidade com maior ou menor velocidade, mas a expectativa é que isso vá melhorando e que quando o seu filho, né, quando a criança está aí próxima de 1 ano, ela não tenha dificuldade com alimentos sólidos. E se seu filho tem mais de 1 ano e ainda tem dificuldade em aceitar sólidos, você vai precisar dar uma atenção especial para isso. A atenção especial também vai ter que ser dada na criança que tem dificuldade em aceitar uma textura diferente. Ou que come alimentos sólidos, mas que só aceita alimentos sólidos de uma determinada textura. Então, por exemplo, crianças que só comem alimentos crocantes, crianças que só comem alimentos macios. E aí, como um único alimento ele pode ter diferentes texturas, às vezes a criança ela pode ter dificuldade até de aceitar esse mesmo alimento.
né? Uma fruta, dependendo do grau de maturação dela, se ela tiver mais de vez ou se ela tiver mais madura, ela vai ter diferente textura. E aí, às vezes, a criança, o pai fala assim, nossa, mas ontem ele comeu banana tão bem e agora ele não quer aceitar a banana hoje. Mas isso precisa ser observado, né? Se a criança, então, tem dificuldade com uma das texturas, ela certamente não vai aceitar o alimento e isso precisa ser um sinal de alerta. Assim como a criança que é muito ativa, que brinca, que se movimenta muito, mas possui baixo apetite. Tal situação é chamada de hiporexia infantil e atinge muitas crianças. Geralmente, elas são mais interessadas em brincar e interagir do que comer. Outro sinal é que essas crianças possuem dificuldade em ficar sentadas para realizar as refeições e elas não conseguem demorar muito tempo à mesa. Uma criança com ingestão altamente seletiva também apresenta dificuldade alimentar. São crianças que nós chamamos de crianças sensoriais. Por quê? Porque elas escolhem de maneira exacerbada o alimento, dependendo da sua consistência, da textura, da cor, do cheiro, do sabor, né? Então, eu já acompanhei crianças que só aceitam alimentos de uma cor ou que não aceitam determinado alimento por uma cor. Isso é mais conhecido com alimento verde, né? Crianças que recusam verde. E mais para frente, a gente vai poder entender mais por que isso acontece. Criança que se recusa a comer todas as comidas de um determinado grupo ou de uma mesma cor, também são crianças que merecem uma atenção especial. Por exemplo, crianças que não aceitam frutas, como eu disse, né? Crianças que não comem verde, ou crianças que não aceitam um grupo inteiro de alimentos, precisam da nossa atenção mesmo, porque com certeza trata-se de uma criança com dificuldade alimentar. Um outro ponto que merece atenção, que significa que a criança tem uma dificuldade, é aquela criança que perturba as refeições familiares com seu comportamento, né? Ela sinaliza alguma dificuldade alimentar e aquele momento de refeição vira um tormento ali para todo mundo, porque a criança ela perturba, ela fica inquieta e acaba atrapalhando que os outros membros da família comam bem também. Se a criança que sai do seu ambiente de costume e altera a quantidade que come, ela também é uma criança que merece um sinal de alerta. O seu filho ele pode estar apresentando dificuldade em se alimentar devido a dificuldades para processar estímulos demais. Então pode ser que ela esteja com tanto estímulo, por exemplo, ela saiu de casa e aí vocês foram almoçar num restaurante, tem tanta gente passando, ou tem um brinquedo perto, ou alguma coisa diferente acontecendo, ela fica tão preocupada, envolvida com aqueles estímulos, que ela acaba não conseguindo se alimentar. Isso precisa ser observado porque pode ser um problema. Criança que tem necessidade de um longo período para se alimentar, com refeições que às vezes chegam aí a 2 horas, também acende um sinal de alerta para a gente. Eu já acompanhei mães que falam que assim, como que eu vou fazer meu filho se alimentar de 3 em 3 horas se 2 horas depois eu ainda estou dando o almoço para ele? Vai praticamente emendar uma refeição na outra. Gente, isso é realmente uma ação muito errada. É claro, infelizmente hoje nós temos o péssimo hábito de comer correndo, nós não prestamos atenção naquilo que estamos consumindo, a gente acaba perdendo parte do mecanismo de saciedade porque nós não damos tempo para o nosso cérebro entender que estamos recebendo alimento e a gente não tem que estimular os nossos filhos a ser dessa forma, a gente não tem que passar isso para a criança. Mas o ideal é que eles aprendam a comer com calma. Só que se é percebido que algumas crianças acabam demorando muito para se alimentar, isso é um sinal de alerta. Às vezes ficam comendo, né, por 1 hora ou mais e consequentemente acaba atrapalhando toda a rotina da casa. Além de não receberem todas as refeições que precisam, porque como eu disse, uma ia emendar com o horário da outra, né, da próxima. O ideal, gente, é que uma refeição ela dure aproximadamente 30 minutos. Que é o tempo para o nosso corpo entender e diferenciar aí a fome da saciedade. E se estiver demorando muito além disso, seu filho é uma criança que tem dificuldade em se alimentar.
Outro ponto que merece atenção especial são as crianças que precisam de alguma distração para comer. Eu atendo muitos pais que relatam que o filho só come assistindo TV, mexendo no celular, brincando pela casa. Enfim, diversas atividades precisam ser incorporadas para essa criança comer. Se o seu filho é incapaz de parar por um tempo para comer, prestar atenção na comida e sem a utilização de recursos tecnológicos, ele é um grande candidato a ter uma dificuldade alimentar. E o pior, carregar essas consequências para o resto da vida, porque a dificuldade alimentar, como a gente já viu aqui em vários momentos, ela é reversível. A gente pode favorecer para que ela não perpetue, mas o uso desses recursos tecnológicos, eles podem seguir para o resto da vida. Um outro ponto de alerta é o aleitamento prolongado, seja ele tanto natural, né, o aleitamento materno, quanto artificial. Eu quero deixar muito claro que eu super apoio a amamentação prolongada e sei muito bem dos benefícios do aleitamento por mais de um ano. Eu só não sou a favor da amamentação prolongada quando ela começa a se tornar uma dificuldade para que a criança possa aceitar outros alimentos. No primeiro ano de vida, o leite materno ele representa o principal alimento para um bebê. Mas depois disso, os alimentos sólidos eles vão exercer um papel importante. Sem contar que a partir dos 6 meses é uma fase importante para o desenvolvimento do padrão alimentar e a partir do contato do bebê com cores diferentes, sabores, texturas, né? Essas crianças elas vão comer alimentos sólidos, mas elas não podem estar sempre agarradas no peito ou com uma mamadeira pendurada, porque isso pode representar um problema e uma dificuldade em aceitar outros alimentos. A gente vai ter uma aula que nós vamos conversar melhor sobre isso e que você vai poder entender exatamente os riscos e benefícios dessa amamentação, tanto natural quanto artificial, quando ela é muito prolongada e está prejudicando que o seu filho aceite outros alimentos. Se a criança teve alguma experiência alimentar desagradável, como alergia, engasgo, uma necessidade de passar por uma sonda, ou mesmo devido a situações nos quais os pais forçam a alimentação, isso pode levar a um quadro de fobia alimentar. A criança desenvolve literalmente um medo de comer aquilo. E isso é muito sério, né? Com certeza você também vai ter um exemplo para dar, mas quando eu tinha 4 anos de idade, eu estava com a minha tia e a gente parou para tomar um caldo de cana. Eu vomitei muito. Eu tenho essa lembrança até hoje, eu vomitei muito depois de consumir aquele caldo de cana e até hoje eu não consigo tomar caldo de cana. E isso é muito forte, isso pode influenciar a alimentação de uma criança, né? Então a gente precisa entender. Mas quando a criança ela parece incapaz de comer, mesmo quando ela quer, mesmo quando ela demonstra ali vontade, sinais de fome, e ela não dá conta, isso pode ser um problema mais sério. E aí, nesse caso, eu te aconselho a procurar uma ajuda profissional para se certificar de que não há nada mais grave, né? Que ele não esteja sentindo uma dor, por exemplo, para se alimentar. Bom, o fato é que todas essas situações são sinais de crianças que possuem dificuldade alimentar. E se você identificou o seu filho em uma ou mais dessas situações, significa que você faz parte dos 20 a 30% de mães com filhos que realmente possuem dificuldade alimentar. Mas não se desespere, esse curso vai te auxiliar na caminhada e com persistência e força de vontade, seu filho comerá bem para estar bem nutricionalmente com todos os requisitos alimentares para crescer e desenvolver de uma forma saudável. Agora, se este não é o seu caso e você, já intitulou o seu filho como uma criança com dificuldade alimentar, eu quero te encorajar a fazer uma reflexão entre expectativa e realidade. Pense se realmente seu filho não come o recomendado para atender a sua demanda ou se você acaba desejando que ele come mais do que ele precisa. Agora, se depois do que nós conversamos nessa aula, você deixou de achar que o seu filho tem dificuldade alimentar, que bom, isso vai facilitar muito o processo. Mas eu queria dizer que este curso ainda assim é para você. Porque se você deseja que seu filho construa uma boa relação com o alimento, que ele coma bem, que ele consiga ter autonomia para fazer suas próprias escolhas, se você quer se sentir segura e garantir que está fazendo o melhor para a alimentação do seu filho, fazer com que ele
pelo resto da vida, colha frutos dessa alimentação saudável que foi estabelecida na infância, que evite que seu filho venha a desenvolver diabetes, pressão alta, todas essas doenças que nós já conversamos aqui. Enfim, se você quer que a relação com o alimento melhore não só para o seu filho, mas para a sua família como um todo, se você precisa melhorar as rotinas que você estabeleceu aí na sua casa, se você precisa melhorar a qualidade do que é ofertado em cada uma das refeições, tem muita coisa ainda que nós veremos nos próximos módulos. É um curso muito rico e que foi preparado com muito carinho para que você consiga passar por tudo isso e para que você consiga proporcionar isso tudo aí para o seu filho e para a sua família.